Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende sua mão, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor.
versículo 11. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi para Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou naquele lugar. O versículo de número 16. Acordando, pois, Jacó do sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. Amém, queridos? Se assente, fique da liberdade, está glorificando o nome do Senhor. Deus colocara no meu coração uma palavra para compartilhar com os irmãos nesta casa no dia de hoje. Eu sempre digo que a gente deve aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá num culto como este, porque não sabemos se podemos retornar nesta casa no dia de amanhã. Porque esse dia que o Senhor, Ele preparou para nós aproveitar todas as oportunidades de estar adorando a Deus na beleza da sua santidade. Como foi cantado, Yeshua, o Messias, Ele há de arrebatar a igreja. E nós vamos continuar no céu, glorificando ao nosso Deus. Querido, esse texto é muito conhecido de todo mundo que lê a Bíblia, que gosta de fazer menção da palavra do Senhor. Conta-se a história de Jacó. Jacó, ele instruído pelos seus pais para ir para Harã, e a Bíblia nos fala que Jacó, alguns chamam de enganador. O texto dizem que ele foi instruído para ir para casa, para ir para este lugar, para Harã. E quando ele sai naquela caminhada, na trajetória, o texto diz, que acabamos de ler, que ele chegou num lugar, passou a noite. Observe que a canseira de Jacó apoderou dele ao pôr do sol. E ele toma uma pedra e coloca por travesseiro e dormiu sobre aquela pedra. É interessante porque para dormir sobre uma pedra precisa estar muito cansado, muito carregado, com muito sono. E o texto vem a nos dizer que ele dormiu e sonhou. E disse que ele sonhou. O sonho de Jacó é que ele viu uma escada que pegava na terra e até o céu. Interessante que nesse sonho ele viu em cima da escada o Senhor nosso Deus. E no sonho ele ouviu-se uma voz, porque era Deus que estava tratando com Jacó. A partir daquele momento, Deus começou a tratar no caráter de Jacó. Onde estava indo, o que ele iria fazer, ele precisava do quê? Da presença de Deus. Imaginando que Jacó, quando ele ouve aquela voz e disse: Jacó, eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, teu pai. A terra que tu estás deitada, para o sul, para o norte, eu te darei para ti. E aonde tu pisar, a planta dos teus pés, tu vai a possuir, porque a sua descendência vai ser como a de Abraão. Então, quando o Senhor estava falando com Jacó, e a Bíblia diz que ele acordou do sono, acordou do sonho que ele estava tendo e do sono que ele estava dormindo.
E quando ele ouve a voz e acordando ele, Jacó disse assim: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Por que Jacó não sabia? Porque estava dormindo. Ele estava dormindo, passando a noite. Porque quem está dormindo no sono da indolência, não observa que Deus está presente, que Deus está na casa. Então quando ele fala, Deus na verdade está neste lugar, eu não sabia. Então disse que ele temeu e disse: quão terrível é este lugar. Este lugar não é ou senão a casa de Deus, esta é a porta do céu. Então Deus estava moldando o caráter de Jacó, mostrando para ele a sua presença e mostrando para ele que ele precisava de mudar de vida dali para frente. Então a Bíblia diz que Jacó pega aquela pedra que ele deitou sobre ela, dormiu sobre ela, ergueu-se um altar. Imagina uma pessoa dormir à noite sobre uma pedra, pega a pedra para erguer altar, é amar muito Deus e amar também o altar. E o texto diz que ele chamou aquele lugar Betel, o nome porém daquela cidade, antes era Luz, chamou Betel, a casa de Deus, e pegou o óleo e ungiu aquela pedra quando colocara sobre o altar. Então, quando Jacó está dizendo assim, esse lugar é tão terrível, ele está dizendo assim, olha, a presença de Deus não faz o homem ficar deitado. A presença de Deus faz o homem ficar de pé para conseguir andar. A glória de Deus está nesta casa, e esta casa considerado Betel, ele está dizendo assim, ó, na casa de Deus tem pão vivo, tem água viva, tem alimento para matar a fome do sedento, tem alimento para que possamos realmente sentir prazer de estar na casa de Deus. Imagina você chegar numa casa ou ficar em algum lugar que você não é bem tratado, que você não tem um alimento bem temperado, você vai sair dali murmurando, puxa vida, cheguei aqui tal hora e estou até agora sentado ou deitado, até agora nada me satisfez. Mas quando você está na casa de Deus, neste lugar, como Jacó está dizendo, é tão terrível, eu não sabia que Deus estava aqui, mas quando ele acordou do sono, ele disse, esta casa não é outra coisa, não é outro lugar, a casa de Deus. Ele está dizendo assim, olha, eu amo a casa de Deus, eu gosto da casa de Deus, eu gosto do altar de Deus, e por isso Jacó estava ali numa trajetória, porque Deus estava trabalhando no caráter dele. Eu entendo isso, querido, tudo o início da nossa caminhada, nossa jornada com Deus, Deus sempre trata com o nosso caráter. Deus sempre trata com o caráter de um crente. Ah, mas eu já sou crente há tanto tempo, será que Deus precisa tratar com o meu caráter? Precisa, nós precisamos se converter todos os dias e achar bom, gostoso a casa de Deus, achar gostoso o lugar chamado Betel, que esta casa é a casa de Deus. O Salmo 118, versículo 20, ele diz, o salmista diz assim, esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão por ela. Quando Davi está dizendo assim, esta é a porta que os justos entrarão por ela, ele está dizendo assim, olha, de salvação, está falando de cura, está falando de libertação, está falando de tratar o nosso caráter, como já foi falado nesta noite. Deus está nesta casa, Ele é o Deus da cura, Ele é o Deus do livramento, Ele é o Deus que transforma, Ele é o Deus que escreve o nome da pessoa que aceita Ele no livro da vida e depois conduz ele para a eternidade.
Então esta é a porta que o Senhor abriu, a qual o justo entrará por ela. Ele disse ainda, este é o dia que o Senhor preparou para nós. Davi dizendo, quando ele faleceu, o dia que o Senhor preparou, está falando de salvação. Ele disse, regozijamos e alegramos nele, porque esse é o dia que o Senhor preparou. Esse é o momento que o Senhor preparou para você estar nesta casa. Este é o momento que o Senhor preparou para estar em Betel. Em Betel tem refúgio, em Betel tem lugar de descanso, em Betel tem o pão da vida, em Betel tem caminhada longa com o Senhor, porque o Senhor é que sustenta, Ele dá vitória àqueles que entram por esta porta. Eu chego em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, ele diz assim, olha, guarda o teu pé quando entrardes na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo. Então, quando o Eclesiastes está dizendo, o pregador dizendo assim, guarda o teu pé quando você entrar na casa de Deus. Eu sempre digo que eu não vou guardar só o meu pé, eu vou guardar tudo, vou guardar a boca, vou guardar o meu ouvido para não ficar ouvindo coisa que vai me tirar o foco, porque quando a gente começa a ouvir coisa que tira o foco, a gente perde o pão na casa de Betel. Então eu guardo o pé, eu guardo as minhas mãos, eu guardo meus olhos, eu guardo o meu ouvido, eu guardo o meu corpo, é do Senhor. Me alimenta, Senhor, com a tua palavra, porque eu estou aqui para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer para mim. A cura divina está na casa de Deus, está em Betel. E quando eu chego em Isaías capítulo 6, olha o que Isaías disse, ó, no ano que morreu o rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito, quer dizer, a glória, a presença, enchia a casa. Está falando da casa, a casa quando está cheia da glória, da presença de Deus. Aí ele disse que viu os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 voava, com 2 cobria seus pés, e com 2 ele estava em volta do trono dizendo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra, fala de casa e fala da terra. Se a glória de Deus está na casa, ela estende para a terra, através de mim, através de você, através da igreja que está em Betel, comendo pão todos os dias. Ele está dizendo assim, ó, a glória de Deus me encheu na casa, e agora a terra vai ser cheia. Aonde eu passar eu sou uma luz, onde eu passar eu sou um testemunho vivo, onde eu passar eu tenho caráter cristão. As pessoas do mundo da terra dizendo assim, aí tem uma igreja, aí tem um crente, aí tem alguém que tem a presença de Deus. E o versículo 3 ele diz assim, clamavam uns para os outros dizendo, toda a terra está cheia da glória de Deus. Jacó está dizendo assim, é tão terrível este lugar, a presença de Deus faz o homem ficar de pé e faz também cair com o seu rosto em terra. Observe que a Bíblia nos fala que o Senhor apareceu a Salomão de noite, e Salomão, eu ouvi a tua oração. Salomão era um homem que buscava a Deus, orava a Deus, a ponto dele orar, e o sacerdote cair com seu rosto em terra, e os que estavam do lado de fora não poderiam entrar, porque tinha alguém orando e dizendo, a glória de Deus está nesta casa. Observe que Moisés também era um homem da tenda, um homem que orava, que clamava na tenda, e diz que quando ele clamava na tenda, a nuvem descia sobre a tenda, e Deus falava com ele por meio da nuvem, porque a glória de Deus está ali. Irmãos, eu não vejo eu, na idade que eu estou me aproximando, viver no meio de alguém que não sente a glória de Deus. Alguém pode dizer assim, o pastor está envelhecendo, está ficando de idade, não tem mais força. Eu estou como Josué e Caleb, as minhas forças ainda é as mesmas dos dias que eu fui chamado para o ministério. Pode ser fisicamente não, mas espiritualmente ainda tem glória de Deus que nasceu dentro da minha vida.
Homem da tenda que orava e o fogo descia. Um homem da tenda que orava e Deus falava. E o povo ficava do lado de fora dizendo que esse negócio aí não dá nem para entrar aí porque tem glória de Deus. A igreja do Senhor neste lugar com certeza vai sentir a diferença através de vocês. Quando você orar, quando você clamar, você vai dizer como Isaías disse: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a casa e toda a terra está cheia da glória. Aí você vai lá em Jacó e vai usar as palavras de Jacó dizendo: esse lugar é tão bom, esse lugar é terrível, a glória de Deus está presente nesta casa. Oh, aleluia! Esse não é outro lugar a não ser a casa de Deus. Sabe o que ele estava dizendo também? Quando é a casa de Deus, eu tenho respeito por Deus. Quando é a presença de Deus e a glória de Deus, eu tenho respeito por Deus e tenho respeito por esta casa. Não é de qualquer maneira que eu vou me apresentar, porque eu vou apresentar diante do juízo divino, que Ele quer que eu me apresente de acordo com a sua vontade e com a sua palavra. E quando eu chego em Lucas, capítulo de número 9, eu vejo aqui uma história linda. 8 dias depois, Jesus chamou Pedro, Tiago e João. 8 dias depois do quê? O que Jesus fez aqui? Depois da morte de João Batista, o Herodes manda degolar João Batista na prisão. Depois da primeira multiplicação dos pães, aí ele diz assim: cada um de vocês, ou cada um pega a tua cruz e siga. Aí Jesus chama Pedro, Tiago e João e vai para o Monte da Transfiguração. E quando chega no Monte da Transfiguração, eu entendo uma coisa: porque Jesus não chamou os 12. Não era 12 que estava com ele, não escolheu os 12. Mas tinha 3 ali que era mais chegado. Pedro, Tiago e João eram pessoas, discípulos de Jesus, que Jesus confiava, acreditava, que ia livrar ele no momento, ou seja, estar com ele na oração. Mas Jesus leva esses 3 homens para o Monte da Transfiguração. E Jesus retira-se para orar. E quando Jesus vai orar, esses 3 que ele mais confiava foram dormir. Enquanto eles estão dormindo com a oração de Jesus no monte, a Bíblia nos fala que uma nuvem desceu naquele monte. Uma nuvem de glória desceu ali, e ali apareceu Elias e apareceu Moisés. E com aquela nuvem de glória, e uma voz no meio daquela nuvem que dizia: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, a quem eu acredito, a quem eu amo, esse é meu filho amado. E a Bíblia nos diz que com aquela glória que ali desceu sobre o monte, houve um despertamento de alguém que estava dormindo. Pedro, Tiago e João estavam dormindo, mas com a glória que desceu ali no monte, que eles olhou e viu as vestes de Jesus tão branca, como se tivesse passado no lavandeiro e tivesse lavado as suas vestes, ficaram tão branca. Aleluia! E Pedro e João despertou com aquela glória. Você sabe que para a gente despertar do sono, precisa da glória de Deus descer sobre as nossas vidas. Muitas das vezes nós estamos tão acomodados, na zona de conforto, sentado no sofá. O sofá já está quase encostando no chão, porque estamos sentados tanto, não queremos fazer a vontade de Deus. Estamos na zona de conforto e precisa da glória de Deus. E quando aquela glória desce ali, Pedro e Tiago esqueceu até deles mesmo. Disse: mestre, se o Senhor quiser permitir, vamos fazer aqui 3 tendas, ou 3 tabernáculos, uma para o Senhor, uma para Elias e outra para Moisés. Esqueceu deles mesmo. E vamos ficar aqui porque esse lugar é gostoso, esse lugar tem presença, aqui está a casa de Deus, aleluia, a glória de Deus desceu naquele monte, e o desejo deles era ficar ali. Vamos armar a tenda aqui.
Ah, se todos crentes atualmente dissessem assim: olha, o culto poderia durar até meia-noite. Podia alargar o sermão como fez Paulo, alargar o sermão até meia-noite. E Paulo alargou o sermão até meia-noite e foi até de manhã. E os crentes não foram embora. Se o culto tivesse terminado, não tinha acontecido a ressurreição de Eutico, que estava com o pensamento no mundo, o pensamento na igreja. Enquanto Paulo está pregando, ele senta na janela, está com um pé para o lado de fora e um pé para o lado de dentro, olhando o que está acontecendo na rua e olhando o que está acontecendo aqui. E de repente um sono vem sobre ele, e ele cai lá de cima, e Paulo desceu lá e disse assim: o menino está vivo, levou ele para dentro. Vamos colocar ele aqui dentro agora, que agora ele ressuscitou, ele não morreu não. E muitas das vezes a glória de Deus precisa estar em nosso meio, precisa estar junto de nós, para que possamos despertar do sono e dizer: esta casa é lugar de glória, eu amo esta casa, porque aqui tem cura divina, aqui tem libertação, aqui tem pessoas que estão sendo libertas, aqui tem pessoas que estão recebendo batismo com o Espírito Santo, aqui tem pessoas que estão nascendo de novo. Eu quero ficar nesta casa, porque esta casa é tão gostoso, este lugar, porque eu posso dizer assim: olha, este lugar é tão terrível, que a glória de Deus desceu sobre esta casa, e aqui estamos glorificando o nome do Senhor. Eu me lembro de algo que eu presenciei no início que eu cheguei na Renovada, uma congregação que iniciou na Rua Pio XII, ali mesmo perto daquele local. Eu cheguei naquela congregação e a gente ia para o Jardim Oriental, todos os cultos de domingo, porque era uma congregação, a gente tinha que ir para o Jardim Oriental. E um belo dia nós descemos do ônibus, uma distância mais ou menos de 100 metros. Nós ouvimos um barulho antes de começar o culto dentro da igreja. Eu falei para o irmão Francisco, parece que tem pelo menos 10 ou 20 crentes orando, porque o barulho de glória a Deus era tão grande que estava ouvindo 100 metros de distância. E o irmão Francisco diz: louvado seja Deus, que tem pelo menos os 10 crentes orando, ou 20 crentes orando. Chegamos, empurramos a porta da igreja, tinha 3 irmãos orando, a glória de Deus estava ali, e eles diziam: este lugar não é outro lugar, que não seja a casa de Deus. Estamos alimentando do pão vivo, estamos alimentando da glória de Deus. Salomão, no capítulo 7, versículo 14, Salomão disse: este meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, sararei a vossa terra, perdoarei os vossos pecados, e agora estarão atentos os meus ouvidos e os meus olhos voltados para a oração que se faz nesta casa. Porque escolhi e santifiquei esta casa para ser a casa de Deus, para ser a Betel de Deus, para ter pão vivo. Quem crer assim, diga amém. Que Deus abençoe em Cristo, em nome de Jesus.